Olá, alunas do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula número 106 da disciplina de língua portuguesa. Sempre para fazer as anotações durante a nossa aula, esteja com seu caderno, lápis e borracha, para deixar tudo sempre organizado, os conteúdos, as atividades, ok? Hoje, então, nós vamos estudar sobre mais um gênero textual. Ao longo das nossas aulas, a gente já estudou sobre vários tipos de gêneros textuais e hoje, então, nós vamos estudar, vamos conhecer as características, então, do gênero textual carta. Os objetivos da nossa aula: conceituar o gênero textual carta, diferenciar dos demais gêneros textuais, identificar a ideia central do gênero textual, demonstrando compreensão global, ler e interpretar cartas e escrever cartas. Então vamos lá. A carta é um gênero textual que estabelece comunicação entre o remetente, que é quem escreve, e o destinatário, que é quem recebe, né, quem lê, ok? Então, para que haja, né, a intenção da carta, eu preciso então que hajam essas duas pessoas. O remetente, que é a pessoa que escreve a carta, e o destinatário, né, que é o destino da carta, quem vai receber essa carta e ler ela, ok? Aqui vamos ver então sobre a carta e o e-mail. Por quê? Porque com o avanço da tecnologia e a criação da internet, então surgiu o e-mail, que ele é uma forma digital de carta. Por que então a gente, né, tem preferido escrever e-mails do que escrever cartas, por exemplo? Porque é mais rápido, né? A partir do momento ali que a gente aperta o botão enviar no computador, no celular, em pouquíssimos segundos, né, instantaneamente, quase a outra pessoa já recebe a nossa carta, né, o nosso e-mail, como é chamado na internet. Então, por isso que a carta pessoal, aquela carta que a gente envia para alguém, para contar algo, né? Enfim, acaba que ela está cada vez menos sendo utilizada. Por quê? Porque nós temos ferramentas, né, tecnológicas que são muito mais rápidas, né? Essa comunicação acaba sendo mais rápida, mais dinâmica, assim como eu envio, eu, né, não preciso esperar muito tempo para eu ter uma resposta de volta. Então, por isso que a carta acabou, né, diminuindo muito com o passar do tempo, principalmente, então, com a chegada da tecnologia. Mas ao longo de toda a história da humanidade, ela foi muito importante, porque era o meio que as pessoas tinham de contar descobertas, né, acontecimentos importantes em um povo, né, entre um povo, em um país. Existem muitas cartas que contam, né, acontecimentos importantes da história da humanidade que são até guardadas em museus, porque elas têm uma importância muito grande. Então, elas foram durante muitos e muitos séculos uma ferramenta de comunicação muito importante e que guarda uma história muito importante também de vários países. Então, para que a carta seja enviada, nós precisamos do correio, é o serviço, né, que faz então essa entrega, essa distribuição das cartas. E para o e-mail, então, nós precisamos, né, ele é enviado através da internet. Nós podemos usar o computador, um tablet, um celular, por exemplo, para enviar esse e-mail, mas nós vamos precisar sempre que haja a internet para que ele funcione. Os tipos de carta. Seja a carta, né, enviada pelo correio, a carta física, né, o papel, ou por e-mail também, existem alguns tipos de carta, que é a carta pessoal, a carta comercial, a oficial e a carta ao leitor. Então, 4 tipos de carta nós vamos ver aqui na nossa aula. A primeira delas que nós vamos ver é a carta pessoal. Então, pessoal vem de pessoa, ok? A carta pessoal, ela estabelece comunicação entre duas pessoas, ok?
Por ser pessoal, esse tipo de carta traz assuntos comuns ao remetente e ao destinatário. Também pode utilizar linguagem informal, usando gírias e expressões populares. Então, a carta pessoal, ela tem um remetente e apenas um destinatário, certo? E é uma carta, então, que vai tratar de assuntos pessoais, assuntos que são comuns entre essas duas pessoas, entre quem escreveu e quem está lendo. Por ser então pessoal, apenas, né, aquela pessoa que recebeu, ela lê aquela carta, ela pode ler aquela carta, ela é algo mais íntimo, pessoal. Então, nesse tipo de carta pode ser utilizada uma linguagem mais informal, usar gírias, talvez apelidos, né, uma outra maneira carinhosa, por exemplo, que a gente chame o destinatário da nossa carta, por exemplo, expressões populares como beleza, e aí, certo? Também podem ser usadas nesse tipo de carta pessoal, ok? A carta comercial. A carta comercial é utilizada no ambiente de trabalho entre os funcionários de uma empresa. A linguagem utilizada deve ser a formal, com um texto objetivo que trata apenas do assunto referente ao trabalho. Então, a carta pessoal é algo íntimo, né, entre as pessoas. A carta comercial, ela é utilizada, então, no trabalho, no ambiente de trabalho. A linguagem utilizada nesse caso, ela precisa ser a formal, não preciso escrever corretamente dentro das regras, né, da língua portuguesa, não utilizar gírias, né, não utilizar expressões populares, abreviações, escrever, né, o mais correto possível, com um texto objetivo, ou seja, que fale apenas sobre aquele determinado assunto, né, aquele assunto que é o tema da carta comercial, e não que fique, né, perguntando se está tudo bem, por exemplo, como vai, não. Ela vai falar apenas sobre aquele assunto do trabalho, ok? Sem nenhuma afinidade ou intimidade entre as pessoas. A carta comercial, ela é escrita por uma pessoa, mas ela é recebida por mais de uma pessoa geralmente. Todas aquelas pessoas que precisam receber essa informação que estiver escrita na carta comercial irão receber uma carta igual, ok? A carta oficial. A carta oficial é um documento utilizado em instituições públicas, como prefeituras, por exemplo. Esse tipo de carta não possui apenas um destinatário, ou seja, ela não é enviada para apenas uma única pessoa. Ela irá tratar de um assunto importante para várias pessoas e ela precisa ser bastante divulgada. Então, a carta oficial, ela vai ser usada em instituições públicas, prefeituras, governos de estado, governo federal, enfim, órgãos públicos vão usar então a carta oficial. Claro, com linguagem formal, escrita corretamente, e ela é uma carta que ela precisa ser vista por várias pessoas, ela trata de um assunto importante para várias pessoas daquela comunidade. Então, ela é amplamente divulgada, como? Na internet, na rádio, nos jornais. A próxima carta que nós vamos ver, então, é a carta ao leitor. A carta ao leitor, então, ela é escrita para jornais ou revistas. Então, o leitor, a pessoa que lê o jornal, a revista, ela escreve, então, para esses jornais, essas revistas, para quê? Para demonstrar a aprovação ou não sobre alguma matéria divulgada. Então, é necessário que seja escrita com linguagem formal, respeitosa, para que não se torne ofensiva, pois esse tipo de carta ela é divulgada nos jornais e revistas que recebem a carta como forma de resposta às suas publicações. Por exemplo, o jornal publicou uma matéria sobre a coleta seletiva do lixo, ok? Vamos dar um exemplo.
A pessoa, né, o leitor, depois de ler aquela matéria, ele gostou do que ele leu, né? Ele achou muito interessante o tema daquela matéria e ele então resolve escrever para o jornal sobre aquilo que ele leu, se ele concorda, por que ele concorda, como ele acha que tem que ser, se precisa mudar, se não precisa mudar, então se ele aprova ou não, né? Se ele concorda com o jornal, a matéria, ou também se ele não concorda com aquilo que está escrito, né? Ele pense de uma maneira diferente, ok? Principalmente nesses casos, quando a pessoa não concorda, é importante que na hora que ela escreva utilizando uma linguagem respeitosa, né? Que não vá ofender ninguém, né? Seja uma crítica onde ela não ofenda nenhuma das pessoas envolvidas ali na escrita daquela matéria, ok? Essas cartas, então, são recebidas pelos jornais, pelas revistas, e elas são, então, publicadas nesses meios de comunicação para que as outras pessoas também leiam, né, saibam a opinião daquele leitor. Muitas vezes, outro leitor lê a carta, né, de um leitor e responde, então, a outra carta é publicada novamente. Então, estabelece ali uma comunicação entre concordar ou não, né, de diferentes pontos de vista sobre um determinado assunto. E quais são, então, as características da carta? Mesmo, né, seja uma carta pessoal, comercial, oficial ou uma carta ao leitor, elas obedecem, né, elas têm características que são comuns, são iguais em todas elas. Quais que são? O cabeçalho, o corpo do texto, o desfecho e a assinatura. Então, o cabeçalho é a apresentação, onde eu vou ter o nome da cidade, vou ter a data que aquela carta foi escrita, né? A data que aquela carta foi divulgada, no caso das cartas oficiais e comerciais. E o corpo do texto, então, é a mensagem que eu quero enviar. O desfecho é a despedida, o final. E a assinatura, então, o nome de quem escreveu aquela carta. Então, cabeçalho. No cabeçalho precisa ver o nome da cidade do remetente, ou seja, o nome da cidade de quem está enviando a carta e a data em que a carta foi escrita. Em alguns casos, também pode haver o nome do destinatário. Por exemplo, São Bento do Sul, 10 de agosto de 2020, ok? Então, eu tenho o nome da cidade, tenho a data. Aí eu estou enviando a carta para a Dona Maria. Então, eu posso começar. Dona Maria, recebi sua carta e fiquei muito contente. E aí eu vou para, então, o corpo do texto e começo, então, a minha mensagem. O corpo do texto, então, é a parte da carta em que é escrita a mensagem que se deseja enviar. Então, ali vão ter todas as informações que eu quero passar para uma pessoa ou para várias pessoas, dependendo do tipo de carta. O desfecho é a parte final do texto. Nele deve haver a conclusão da mensagem e a despedida. Então, no desfecho, a gente, né, finaliza a mensagem, conclui aquilo que a gente escreveu e se despede, né? Até logo, espero lhe ver em breve, tudo de bom, enfim. Aí vai depender, né, para quem você está enviando, né, se é uma carta, qual é o tipo de carta também, tudo isso depende bastante. Assinatura. Na maioria das cartas, então, após a despedida, a assinatura do remetente, principalmente em cartas comerciais e oficiais. Então, houve a despedida, principalmente, então, nesses dois casos, a assinatura da pessoa responsável por aquela carta, para que todos saibam, então, quem escreveu aquela carta, porque várias pessoas vão ter acesso a ela, ok? Então, para entender melhor, leia a seguir um exemplo de uma carta pessoal e uma carta comercial. Então, vamos ver lá. Aqui nós temos, então, uma carta pessoal. Eu sinalizei aqui com cores diferentes para a gente identificar as partes, então, dessa carta. O cabeçalho, o corpo do texto, o desfecho e a assinatura. Então, no cabeçalho diz o seguinte: Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 2018. Cabeçalho, então, tem o nome do município
e a data. Aí no corpo do texto nós temos: querida manhinha, como a senhora está? Estou morta de saudades de casa e mal posso esperar pelo Natal, quando iremos finalmente nos reunir novamente e relembrar os velhos tempos. Estar longe de casa tem sido um grande desafio e só mesmo a senhora para me ajudar e me dar as forças que necessito. Obrigado por tudo. Aí aqui então em roxinho o desfecho. Ah, sim, os estudos estão indo bem. Estou encerrando as provas, mas até agora me saí bem e acho que não irei para exame. Como andam os padrinhos? Eles conseguirão ir para o Natal? Espero que sim. Diga a meu irmão que é bom que meu quarto esteja limpo e cheiroso quando eu voltar. Não quero saber da bagunça dele por lá. Enfim, te amo muito, manhã. Saudades, saudades, saudades. E aí, a assinatura. Beijos carinhosos da sua filha, Liz. Então, a despedida ali, né, a assinatura, aí vai ficar de acordo com quem é, né, que nós estamos nos comunicando. Agora, a carta comercial, para a gente entender a diferença. O cabeçalho, então. São Paulo, 23 de março de 2019. Senhora Alice Sá, Rua 10, número 0. Prezada, temos a satisfação de comunicar que resolvemos admiti-la em nossa empresa, tendo em vista seu alto desempenho no teste. As condições para atuação são: encargos, ficarão a seu cargo os serviços da supervisora tal, né? Ali não tem o nome, então só para a gente ter o exemplo. Horário, das 8 às 17 horas com 1 hora para a refeição. Ordenado, salário inicial R$ 1.120. Então esse é o corpo do texto, a mensagem. Aguardamos seu pronunciamento, que é o desfecho, e atenciosamente, senhor João Silva, chefe do setor X, que é a assinatura. Então, a gente vê que aqui não é estabelecido nenhum tipo de intimidade, de afinidade com o destinatário dessa carta. É passada apenas a mensagem e só, né? Não tem como você está, estou com saudades, né? Gírias, como nós vimos no exemplo anterior também, ok? Então aqui nessa carta pessoal e comercial a gente consegue ver bem a diferença entre elas, né? A intenção que há entre esses dois tipos de carta. Tanto a carta pessoal, quanto a comercial, quanto a oficial, a carta ao leitor, nós podemos também utilizar elas através dos e-mails. Então, nós podemos utilizar ela tanto na forma física, né, em carta, como também nos e-mails através da internet. A carta é uma forma de comunicação muito antiga e de que ainda é utilizada nos dias atuais. Então, como a gente comentou anteriormente, as cartas elas fizeram parte da história da humanidade, né, durante muitos e muitos séculos, porque era o principal meio de comunicação, principalmente com pessoas que estavam mais distantes, né? Não existia o telefone, a internet como a gente conhece. Então, além de ser, né, um meio demorado, né, demorava dias, semanas, meses, dependendo do lugar para onde essa carta era enviada, e elas carregaram por muito tempo a história, né, de vários povos, de vários países, e são, né, com muitas consideradas um patrimônio onde a gente encontra, então, relatos sobre a história de um determinado lugar. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um pouco, né, aprender mais sobre o gênero textual na nossa aula de hoje sobre o gênero textual carta. Se ficou alguma dúvida, assistam nossa aula novamente, leiam os slides com bastante atenção, os exemplos, as características e os tipos de carta também, para vocês conseguirem diferenciar qual tipo, né, qual é a característica de cada tipo de carta, ok? Depois, não se esqueçam de realizar a nossa atividade sobre a aula de hoje, ok? Com bastante atenção e muito capricho. E vejo vocês então na nossa próxima aula. Até mais!